Oi, gente! Sejam bem-vindas à minha segunda aula de automaquiagem. Quero agradecer você por estar aqui com esse interesse em aprender um pouco mais sobre esse mundo da automaquiagem. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, que às vezes acaba mexendo na maquiagem toda, que são os principais erros mais comuns na hora de se maquiar. Vamos lá? E o primeiro erro muito comum é utilizar a sombra preta na sobrancelha e marcar bastante ela, ó. A gente já vem aqui desde o começo, vem marcando bem no iniciozinho mesmo, para deixar esse início bem marcado, bem quadrado. Ó, essa parte aqui, deixar bem quadrada, bem marcada, é um erro muito comum e muito grosseiro na maquiagem, deixa o aspecto pesado. E aí acaba marcando muito o início. E aqui no final já não arqueia a sobrancelha, acaba só preenchendo. A chamada sobrancelha de carvão, sobrancelha da Nike. Sei que algumas pessoas, inclusive, até gostam desse aspecto marcado na sobrancelha, mas, gente, deixa o olhar muito pesado e é um erro gravíssimo na maquiagem. Então, você já, ó, corta esse erro hoje. Continuando no tema sobrancelha, além de utilizar uma sombra preta para marcar a sobrancelha e marcar muito o início, outro erro comum que eu vejo é utilizar um corretivo muito mais claro que sua pele para marcar a sobrancelha. Ó, acaba fazendo até aqui também, que é para ela ficar bem quadradinha. Socorro. E aí acaba esfumando com o dedo, puxando assim pra cima, tirando o excesso com o dedo mesmo. Agora eu vou fazer o ladinho certo. Lembrando que se seu cabelo for preto, como o meu, escuro, você usa um tonzinho de marrom mais quente assim, ó, marronzinho mais fechado. E se seu cabelo for loiro, você utiliza o marronzinho mais pro tom do seu cabelo, mais clarinho. Então vou utilizar esse marrom que eu mostrei pra vocês e vou preencher de forma leve, já esfumando, principalmente aqui esse arqueado da sobrancelha. E aqui no iniciozinho da sobrancelha eu venho com pouco produto, só nessa basezinha, e já vou puxando, esfumando e preenchendo essa sobrancelha. Isso aqui, dedinho para tirar o excesso, limpar o excesso do pincel e vir esfumando esse iniciozinho para não ficar marcado nem quadrado. A gente vai só esfumar o início dessa sobrancelha. Dá agora o acabamento. E agora, para delimitar essa sobrancelha, eu vou utilizar um corretivozinho da cor da minha pele. Faço isso somente aqui embaixo. Olha, gente, pode até ser um pouco. E agora eu já venho com a esponjinha, dando batidinhas e esfumando esse corretivo que a gente passou. Aí eu deixo bem esfumadinho mesmo, para não ficar marcado esse corretivo. Voltando agora para o lado errado, vou fazer agora a aplicação da base.
E o primeiro erro mais comum é não hidratar a pele, não passar nada antes de utilizar a base. Então o que eu vou fazer? Vou passar a base direto. E já venho aqui com o pincel com a base mais clara do que meu tom. E venho com pouco produto e já vou arrastando assim, ó, na brutalidade. Vejo que vocês se assustam muito com a quantidade de produtos quantidade de base que eu acabo usando. Mas ela é necessária para uma cobertura boa. Então, às vezes, você passa pouca base e aí no lugar onde você aplicou, no caso aqui, tá ótimo, tá ok, tá coberto. Só que não chega até o final. Às vezes você vem aqui com um pouquinho a base, faz assim, não tem cobertura nenhuma e segue a vida. E, gente, a sobrancelha tá tão preta que tá atrapalhando aqui muito. O erro, aplicar pouca base e ir arrastando com força, com muita brutalidade, essa base no seu rosto. Você vê que a cobertura aqui, ó, é praticamente nada, então tá bem claro pra minha pele e acaba ficando aquele efeito fantasminha que a gente não gosta mesmo. O outro erro na hora da cobertura da pele também é utilizar um corretivo claro aqui para cobrir a olheira e fazer o formato de U, assim, ó, só na zona da olheira. Ó, se eu uso um corretivo bem clarão, só nessa zona, e aí uso o quê? Ó, o dedinho para esfumar, não fica legal, e aí acaba nem esfumando direito, já deixa tudo marcado aqui nessa linhazinha debaixo dos olhos, você acaba não dando a atenção total e fica marcado, e também ajuda o fato da pele não estar hidratada desse lado a tudo ficar com um aspecto mais craquelado. E para piorar a situação, você vem com eu não tenho pó compacto, porque eu detesto pó compacto, mas aí eu vou utilizar uma sombra aqui, ó, de um tomzinho parecido com o meu, acho que é esse aqui. Então eu venho com esse pó compacto e já aplico no meu rosto, arrastando e deixando o aspecto bem craquelado mesmo. Aqui debaixo dos olhos, como já tá craquelado, até pelo corretivo não ter sido, a pele não ter sido hidratada antes do corretivo, quando você vem com pó compacto, aí que craquela mesmo. Vocês estão vendo aqui que essa pele aqui tá com aparência de super maquiada, super rebocada, fica aquele aspecto pesado. Então, não é porque eu coloquei muita base, vocês estão vendo que a gente aplicou pouca base e às vezes o erro está aí. Você não camufla direitinho com a base, não deixa aquele aspecto porcelana na pele e acaba passando pó compacto ou não espalhando o corretivo da maneira correta. Maneira correta agora, esse outro lado, a gente vai aplicar hidratante antes de começar. Hidratar bem essa pele desse lado. Aí eu venho aqui com a base da minha corzinha mesmo, com a quantidade legal, uma quantidade boa. E aplico com batidinhas ou arrastando, mas com a mão mais leve, com calma. E vou aplicando essa base aqui no meu rosto. Venho com mais base aqui, ó, vou aplicar mais base. Aplico no pincel. E depois de aplicar essa base, eu venho com a esponjinha
e venho dando batidinhas para tirar o excesso dessa base. Ó, esfumar bem aqui no nariz, esfumar bem aqui debaixo dos olhos. E agora eu venho com o corretivo de cor correta, esse aqui, ó, que é um pouquinho mais claro que minha pele, então vai dar aquele efeito de iluminado, só que não tão claro. E vou aplicar esse corretivo em formato de triângulo invertido. Estão vendo como dá aquele aspecto iluminado mesmo antes de esfumado? É justamente por conta desse formato em triângulo. Então eu venho com a esponjinha e venho esfumando esse corretivo. Esfumando muito ele para não ficar marcado. E agora, para selar essa pele, eu vou utilizar um pó translúcido, que é o pó que eu amo e para mim é a melhor forma de selar uma maquiagem. Eu vou aplicar bastante debaixo dos olhos, que é para não marcar nessa área. E venho com batidinhas, leve arrastadinhas, espalhando no restante do rosto. Olha a diferença aqui no meu rosto de uma sobrancelha mega marcada, de uma base mais clara para uma sobrancelha marcada levemente e o tom correto da base. É muita diferença, Brasil. A outra coisa que é um erro muito comum é na hora do contorno. Primeiro, pegar um tom de marrom muito frio. Vou pegar esse aqui, ó, frio e escuro. E aplicar abaixo dessa linha aqui, ó, fazendo o sentido para baixo. Gente, pode parecer um erro grosseiro, mas eu vejo isso aqui muito nos cursos, às vezes na internet também. E aí fazer esse contorno lá embaixo, com esse... socorro! Com esse pó bem escuro e com tom frio. Então a pessoa acaba fazendo assim e não esfumando direito. Não faça isso. Não faça isso. Que agonia, gente. O outro erro comum é na hora de passar o blush. A pessoa acaba passando o blush em cima do contorno, no mesmo lugar que passou o contorno. E aí o contorno fica um contorno rosa. Passa muito aqui em cima e fica mais ou menos assim. O outro erro é utilizar um iluminador muito claro para o seu tom de pele. E usar iluminador aqui, ó, nessa partezinha do rosto, que aí quando você ri, ó, dá esse aspecto suado. Esses são os erros comuns na hora do contorno, do blush, iluminador, mas a gente vai aprender o jeitinho certo, pra tudo tem um jeito. Isso aí é certeza. Vou vir com um tonzinho intermediário entre o quente e o frio. Vou tirar o excesso e vou vir aqui de cima desse lóbulozinho da orelha em direção à boca. Com a mão bem leve. Vou vindo e já vou subindo e esfumando. Nunca vou esfumar para baixo, ó. Eu venho daqui desse limite esfumando para cima. Aplica mais um pouco de contorno. Aí você pode, se você tiver a testa um pouquinho grande, você quer esconder, você vem com um pouquinho desse contorno, bem pouquinho, e vem subindo aqui nas laterais da testa. Ó, contorno errado, contorno certo. É aquele contorno que dá essa impressão de profundidade, mas de uma forma bem esfumada. Agora a gente vai aplicar o blush. O blush ele tem que ser aplicado aqui, ó, na maçã do rosto,
Aí você aplica aqui e vai espalhando para as laterais, ó, só o excesso. Aplicar, você aplica aqui na maçã do rosto, dá uma limpadinha no pincel e vem só esfumando para se difundir um pouco. Uma dica que eu gosto sempre de dar é de depois que você terminou a pele, você vem, esfuma tudo que você colocar aqui para ficar o mais suave possível. Então vou esfumar com esse pincel grande e vou iluminar com o tom correto de iluminador. Vou vir com um tom próximo do meu tom de pele, que é esse aqui, e vou aplicar nesse ossinho que a gente tem, e aí vou espalhando para as laterais esse iluminador. Já venho esfumando com o dedinho mesmo. E aí você vai aplicando. Depois eu ilumino o nariz e ilumino aqui também. Voltando aqui pro nosso lado errado, um erro bastante comum. Já vir com a cor escura, com o preto, esfumando o preto. Você já aplica ele esfumando. Você não faz nenhum degradê. Já pega o preto e bora lá. E aí você acaba esfumando muito o cantinho interno. E aplica preto. Gente, o preto, ele não esfuma, porque ele não é uma cor, ele é uma ausência de cor. Então, quando você vai esfumando o preto, vai ficando acinzentado, então não tem aquela construção. Quando você já vem com ele, não faz nenhuma construção de cores por baixo, a possibilidade de dar errada é totalmente 100%. Não tem como ficar bonito. Então é um erro muito, muito, muito comum. E eu vou te falar agora a forma correta. Você vem sempre com um tomzinho mais claro de marrom e vem aplicando no côncavo. Em movimentos de vai e vem. E aí depois você vem com o segundo tom de marrom e vem esfumando. Ou seja, você tem que construir um degradê de cores nessa maquiagem. Eu vou fazer aqui um olho todo marrom, esfumadinho. Aí você vem com movimentos de vai e vem. Não vem muito pro iniciozinho aqui do olho, para não ficar assim, ó, muito escuro o cantinho interno. Então você vem, aplica e já esfuma em movimentos de vai e vem esse olho. Quando você tem essa paciência de construir esse degradê, a maquiagem acaba ficando muito mais bonita com pouco tempo. Às vezes você já vem com preto, você demora muito mais tempo para tentar ajeitar a situação do que para construir a maquiagem em si. Esfumar nunca é demais. Esfuma mesmo. Criou-se um degradê, criou-se uma mancha no meu olho. Fazer o que, né, Brasil? Agora a parte do delineado. É um negocinho que muita gente erra, é muito comum você acabar errando, até por conta da prática também. Usar um delineador faz parte da prática. O primeiro erro mais comum é não construir um corpo para o seu delineado. Então você já vem aqui, puxa o olho inteiro e vem do início bem devagarzinho. Quando você vem devagar, é muito mais difícil de você fazer um traço reto. E como você começou já nesse cantinho, o cantinho acaba ficando muito grosso. Então você vem com a mão toda esticada, preenche. Aqui que você estica mesmo. Você puxa o olho e fala um traço para cima e puxa do final do traço e junta. Ou seja, essa ponta fica super pra cima, porque você não teve referência de onde que a pontinha do seu gatinho vai ficar, porque você repuxou sua pele toda e acaba tirando até pedaço da base. Repuxou a pele toda e quando soltou, ó, repuxou, tá ótimo. Puxou, tá assim, né? Tá até legal. Agora você soltou, sumiu esse delineado.
Então a forma correta de você fazer é só um apoio, você vai dar só um apoio para sua mão. Você nunca vai puxar toda a sua pele para não deformar esse delineado. Então a primeira dica correta é vir daqui do cantinho externo, já fazendo o tracinho na altura correta. Vocês viram que eu não puxei, eu só apoiei meu dedinho aqui e vim puxando esse tracinho. Depois que eu puxo esse primeiro tracinho, eu venho não lá do final e puxo um segundo tracinho até o meio do olho. E aí sim que eu venho, ó, bem rapidinho e junto esses dois. Depois que eu fiz esse corpo do delineado, aí que eu vou preenchendo ele todo. Vou ajeitando aqui na pontinha. Pronto, muita paciência, muita calma, mas com firmeza, tipo, na hora que você vê que tá no lugarzinho certo, você já puxa logo o delineado para evitar erros. Outro erro comum é não esfumar uma sombrazinha rente aos cílios inferiores. Você não passa nada, então deixa a parte de baixo totalmente sem nada e em cima totalmente com tudo. Às vezes no máximo você passa só um lápisinho na linha d'água e não esfuma nada por fora. Principalmente quando você for utilizar um lápis preto na linha d'água, você tem obrigatoriamente que usar uma sombrazinha do lado de fora, ok? Então a gente vai fazer um leve esfumado só na raiz dos cílios inferiores. Agora eu vou fazer um esfumadinho marrom aqui, rente aos cílios inferiores. Daquele tchan. Vou vir com a sombrinha preta sem esfumar. Vou aplicando ela aqui na sorte, e eu aplico, a forma incorreta é aplicar muito aqui no cantinho interno, deixar o canto interno muito escuro. Vocês viram que quando eu apliquei a sombra, eu apliquei ela aqui no cantinho externo e vim esfumando até quase o cantinho interno, mas não cheguei até aqui. Aplicação agora do rímel. Um erro muito comum é querer vir aqui de dentro demais do olho com força e puxando para o final. Primeiro que entra, até entrou inclusive, entra no seu olho essa máscara de cílios, e também como você vem aqui do início com muita força, é uma possibilidade muito grande de você vir e pá, acabar se borrando. Então você não faça esse movimento. O movimento correto é vir aqui do meio dos cílios e vir assim com a mão bem levinha, dando batidinhas para cima, preenchendo todo esse cílio. Aqui embaixo, um erro comum aqui embaixo é vir muito próximo também da raiz dos cílios e penteando para baixo. Quando você faz isso, é muito mais fácil você conseguir um borrão aqui no seu olho. Então a forma correta é vir fazendo só movimentos de vai e vem no finalzinho dos cílios inferiores. Contorno no nariz, gente. Vou utilizar aquele mesmo princípio do contorno aqui, um contorno escuro num tom frio. E aqui alargando o nariz, aqui na lateral do nariz, não em cima. Ó, você acaba fazendo o contorno aqui. E isso aumenta seu nariz ao invés de diminuir. Aí você tenta esfumar, tirar o excesso. E mesmo assim fica marcado, porque não é porque é falta de esfumar, mas sim porque o tom está incorreto. Então nem que você queira, vai dar certo e você acaba se estressando e diz, eu não sei fazer contorno. É assim? É assim que eu sei que acontece. Então a forma correta de se fazer o contorno é utilizar aquele mesmo tomzinho que a gente utilizou aqui para essa parte correta do rosto e vir no topo do nariz, você já vem aplicando e esfumando. E a forma correta do contorno, vou pegar aquele tomzinho mais clarinho, vou vir até com o dedinho mesmo e venho no ossinho de cima, já nesse movimento, eu já venho esfumando esse contorno.
Depois eu dou mais umas batidinhas aqui com esse pincel, esfumo o excesso. Vai ser praticamente impossível a gente fazer um contorno legal, porque, enfim, depende dessa parte aqui também, ó. Mas eu vou cobrir meu rosto para vocês verem como esse lado meu nariz tá maior, né? E esse lado aqui meu nariz tá menor. Agora, aplicação do batom. Um erro comum é vir com pouco batom no pincelzinho e pintar sua boca na parte de dentro. Acabar diminuindo sua boca. Como você vê com pouco produto, não sei se dá pra ver aí na tela, mas acaba ficando alguns lugares falhados. Então a gente precisa vir com uma quantidadezinha média, não precisa ser muito também. E aplicar o batom no contornozinho correto da boca. E uma quantidade legal que você consiga espalhar bem e ficar uniforme. Olha aí, gente, aqui eu coloquei na parte de dentro da minha boca. E isso acabou diminuindo ela e tem pouco produto, então a cor do batom fica bem suave. Já desse lado eu coloquei no contornozinho corretinho da boca. Então a boca ficou uma boca grande, até porque, né, enfim. E também a cor ficou bem intensa. E como colocou pouco aqui, até craquela com mais facilidade do que esse ladinho que tem mais batom. Chegamos ao fim desse vídeo e eu queria, ó, fortalecer para vocês a forma correta de se maquiar, que é desta forma, com todos os truques e dicas que eu dei para você nunca mais se maquiar assim, com todo pesado, no lugar errado, iluminador que parece mais ser tá suada, boca craquelada, enfim, tudo isso que a gente falou, principalmente a sobrancelha também muito preta. E olhem a diferença, gente, esse lado e esse lado. E é isso, eu tô aqui para facilitar a vida de vocês. Lembrando, gente, que é muito comum você cometer um desses erros. Às vezes, não uma maquiagem só, você cometer tudo isso. Mas às vezes um erro da sobrancelha ou erro do contorno. E eu quero justamente mudar sua forma de se maquiar, para você conseguir se maquiar da maneira correta, profissional e que funcione, que fique bonita, que fique aquele aspecto de super maravilhosa, parece que você é uma maquiadora profissional, mas são só pequenos truques comigo aqui que você aprende para arrasar na maquiagem. E gente, eu queria lembrar vocês que aqui nessa página que você assiste os meus vídeos, tem um localzinho de fazer comentário. Eu queria que você deixasse aí seu comentário de sugestões para a próxima aula e também me conta o que você está achando nessa primeira e segunda aula. Lembra também de ir lá nas minhas redes sociais, no Instagram, Andréa Lacerda Blog, meu Facebook é Andréa Lacerda, também tem um canal no YouTube que é Andréa Lacerda Blog. Você pode estar indo lá para consumir mais conteúdos, assistir meus vídeos. E, gente, próxima semana tem mais. Eu tô muito, muito, muito feliz de estar compartilhando esse meu conhecimento de anos, né? Tem mais de 7 anos imergida nesse mundo da maquiagem e tá compartilhando nesses vídeos que eu acredito que vão te ajudar bastante, bastante mesmo. Para mim é um prazer enorme estar contribuindo com a sua autoestima, porque maquiagem é isso. Até a próxima aula, ó. Um beijo, Deus abençoe.